Hoje é dia 14 de outubro de 2013. Estamos conduzindo a entrevista com a professora Shirley Mar Pereira Virotti, professora, embora de formação, mas não de atuação. Embora atue como servidora técnico-administrativa na instituição. Professora, qual foi a sua trajetória escolar e acadêmica? Bom, minha trajetória escolar, eu fiz do primário, né, todo assim, o fundamental, na escola São Judas Tadeu, escola de padre, na escola de cunho religioso. Inclusive, até fiz a minha primeira comunhão e tudo mais. Então, a formação religiosa. E depois da escola São Judas Tadeu, que já está extinta, eu fiz o meu ensino, comecei o ensino fundamental também, e depois um pedaço do ensino médio no IEC, que é o Instituto de Educação de Campinas, Castelo Branco. E na época dos anos 70, ali na mudança, né, daquelas legislações que estavam tendo, inclusive de lei, da 5691, né, 71, e a gente foi, que o colégio lá era só de mulheres, IEC na época, e normal, começou a questão das misturas, né, questão de gêneros também, o sexo, e aí a gente foi transportado a parte para o terceiro ano, no caso, do ensino médio, para o colégio Pedro Gomes. Quer dizer, no segundo ano, onde eu fiz só o segundo ano no Pedro Gomes, e o terceiro ano eu concretizei no colégio Carlos Chagas, porque eu não gostei não sei se porque a gente, assim, eu venho, como falo, né, a formação, comecei no colégio padre, né, formação lá assim, e depois a gente ficou só no colégio de moças, né, que é normal antigamente, colégio Castelo Branco, IEC. E depois, na hora que foi a mistura, em 90, eu casei em 76, foi em 75, 74. Foi essa mistura que a gente teve, que eu fui para o colégio Pedro Gomes. E eu fiquei lá só o segundo ano e passei para o colégio Carlos Chagas, onde fiz o terceiro ano, já casada, já tinha casado, e finalizei, prestei uma vez só o vestibular, não consegui passar, aí fui cuidar de crianças, né, que tive 2 filhos, e fiquei de 77 até 92, assim, sem aquela questão de estar estudando mesmo, a questão de formação pessoal, só acompanhamento com os filhos. Aonde que eu fui, em 92, não, antes, né, em 89, onde que eu comecei a estudar para prestar concurso, né, que eu achei que a gente tinha que galgar, também a criança já estava, né, já estava no ensino fundamental, meus 2 meninos, e onde foi que eu prestei concurso em 89, aqui para a Escola Técnica, antigamente, federal, e passei no concurso, onde que eu fiz, entrei em fevereiro de 90. E aí, como eu já tinha começado a voltar à questão do estudo, né, pleiteando a questão do concurso, aí eu comecei novamente, assim, ansiar por novos, né, estudar mais conhecimentos, e é onde que eu entrei aqui e automaticamente continuei a estudar para prestar o vestibular, onde que eu fui fazer a minha graduação. Prestei vestibular na Católica e passei, né, também. Fiz só um ano na Católica, onde eu pedi para transferir, teve à época uma vaga para a Federal, aí eu transferi para a Universidade Federal, concretizei o curso de Pedagogia na UFG, fiz um ano só na Católica. E depois que eu concretizei meu curso, em 95, me parece, 94, 95, os anos vocês não vão estar bem precisos aqui, porque está um pouco esquecido. Aí eu vinha fazer o curso de especialização em psicopedagogia na Católica, retornei para fazer o curso de especialização em psicopedagogia, por quê? Assim que eu entrei na escola, eu vi assim, ansiei por mais conhecimentos na área de educação, né? Apesar de que eu iniciei aqui na COSIE, na coordenação do Serviço de Integração Escola-Empresa, onde que eu fiquei lá de 90 a 96, né, 6 anos, e assim a gente
precisava mais, porque a gente tinha um contato tanto com os professores quanto os alunos, e assim, a questão do discurso, a questão do reconhecer minha prática dentro da instituição, né, de cunho educacional. E é onde que eu fui, né, na época eu estava procurando, e aí fui e estudei mais. Bom, eu fiquei na COSIE nesse tempo, né, e fiz a especialização de psicopedagogia, que eu estava falando automaticamente. Inclusive, na época, nós tínhamos um problema, no caso eu, porque eu era de regime de 8 horas, né, e no caso, quando eu consegui a vaga da Católica para a Federal, lá na Federal era de manhã, e quando eu estudava à noite na Católica. Mas eles fizeram a questão para o aluno estudante, a concessão de horário especial, onde eu tirei algumas horas de trabalho para fazer o meu curso. A instituição, no caso, ajudou nessa questão de capacitação, né? Então, onde que eu fiz esse curso? Depois, na questão da especialização também, em psicopedagogia clínica. Aí, na época, eu já estava indo para a coordenação técnico-pedagógica. Onde que eu fui convidada na época, devido à questão dos estudos que eu estava fazendo, pelo professor Ítalo, na época, estava na direção, para a gente coordenar a coordenação técnico-pedagógica, onde as meninas que eu falo, as minhas colegas de trabalho, que estavam na época dispersas na instituição, que eram as pedagogas que estavam dispersas na instituição, porque tinham acabado o departamento pedagógico, teve uma longa história nesse sentido na instituição, e aí estavam retornando novamente a atuarem juntas nessa coordenação. E a gente ficou lá por 6 anos, de 97 até 2002, 2003, por aí. Eu fiquei na coordenação por 6 anos, na coordenação técnico-pedagógica, onde foi mudanças também de direção, né, e a gente saiu do cargo, né, e atuando novamente como pedagoga. Meu cargo na instituição é assistente administrativa, mas desempenhava a função pedagógica devido à questão de formação, né? E aí onde que eu vi que na atuação que eu fiquei por 6 anos lá, assim, participando de reuniões, conselhos de classe, conselhos de departamentos, envolvida em todos os processos que tinham, né, na reunião com os professores, continuava aquela ânsia de continuar estudando, né? Mas aí, e assim, ajudando a minha atuação pedagógica, em que a gente tinha pouco conhecimento, na contribuição, né, da orientação ao aluno, aos problemas de aprendizagem, a orientação às coordenações, questão de projetos, né, orientação de professor-aluno, essa relação professor-aluno, tudo caía lá com a gente na coordenação. E aí eu vi que a gente precisava continuar estudando mais um pouquinho, né, mas não consegui. Até passei na Federal em relação a projetos, prova, mas fui reprovada na prova de língua no mestrado na Federal de Educação, e consegui passar já em 2007, que eu consegui passar no mestrado da Católica em Educação. Fiz o mestrado lá, 2 anos e meio, né? E retornando à instituição, fui trabalhar na coordenação de registros acadêmicos. Mas antes de trabalhar diretamente, eu tive períodos curtos que eu passei na comissão de seleção, né, mas vi assim que não era a minha área de atuação. Diretamente eu fui para a coordenação de registros acadêmicos, e apesar de formação, que eles me chamaram, a instituição me chamou para atuar nos departamentos. Mas eles estavam com problema assim, de mudança, questão também de cursos superiores e tudo mais. Achou também que eu poderia contribuir muito nessa questão da legislação, que estava sendo de mudanças, em questão de expedição de diplomas, expedição de históricos, para ajudar a equipe que estava lá na coordenação de registros acadêmicos. E de lá eu estou até hoje. Você teve uma experiência no contexto da transformação da Escola Técnica Federal de Goiás para a Cefet, né, Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás. Você assumiu uma das gerências das áreas acadêmicas. Assumi. Haviam 2 gerências, não é? Gerências das áreas acadêmicas, que reuniam mais os cursos e áreas vinculadas mais
aos cursos ligados à infraestrutura, não é? Uhum. Construção civil, hotelaria e serviços, né? E depois a GEAT, que falava GEAT, né? Gerência Educacional Acadêmicas da área 2, que vivia mais a áreas de redes, telecomunicações, eletrotécnicas. Mais, digamos assim, mais focando para a indústria, né? Eletrônicas. E áreas mais voltadas para a tecnologia, voltada para isso, com o professor Quelias na época. Você ficou por quanto tempo? Lá, no caso, eu fiquei pouco tempo nessa gerência com ele, que foi a era que eu afastei para o mestrado, né? Em 2007. No meio de 2006, fiquei assim uns 8 meses, mais ou menos, nessa gerência. Não cheguei a ficar um ano. Você se lembra o período, mais ou menos o período em que essas gerências foram mantidas? Bom, período, ela ficou da gerência do professor Geraldo, quer dizer, da direção do professor Geraldo, né? E até com a entrada aí da criação dos departamentos. Isso, da criação dos departamentos, professor, que foi onde que acabou as gerências e foi para os departamentos. Perfeito. Você desenvolveu no seu mestrado uma tese uma dissertação em que você focou a questão da transformação, não é? Da Escola Técnica em Cefet. Qual foi o título? Da Educação Profissional Técnica Integrada de Nível Médio, agora todo ele, eu não sei que ele é grande, no governo Lula, né? No caso aqui no IFG, onde que eu foquei a área de construção de edifícios, né? Que é o curso técnico integrado de edificações. Eu fiz esse recorte. Eu peguei a primeira turma, que tinha sido pós-mudanças, do curso técnico integrado. A volta novamente, né? O curso técnico integrado. Porque nós tivemos... A volta que eu falo o quê? Porque antes, quando eu entrei, já tinha um curso técnico integrado, a antiga Escola Técnica Federal de Goiás. E quando eu entrei, em 90, era fácil até falar que eram 9 cursos, né? Era AG, ED, EL, você sabia todos os nomes dos cursos, né? Que era agrimensura, edificações, eletrotécnica, mecânica, e aí vai. Estradas, telecomunicações. E quando teve a mudança, né? Que passou das escolas técnicas, da escola técnica para a Cefet, veio a questão das mudanças da lei, né? A lei 5692, né? /96, que foi no ano de 96. Com ela veio também a mudança, veio também os decretos, né? Porque vai tudo para... Essa lei determinou o quê? Bom, a LDB atual? Não, a 5.000... Não, a 5692? 5692. Agora a 93, 94, que é a LDB, né? De 96. Nós tivemos o decreto, né? Que foi aquele decreto que já foi a 2208, que caiu também, né, que teve o decreto 5154, né, que veio derrubá-lo. Né, veio derrubar o decreto 2208, porque esse decreto ele desfacelou um pouco a questão da identidade, do que a gente via das escolas técnicas, né? Dos cursos. Você está ao 2208. Dos 2208, isso. Que interrompe a oferta do curso técnico integrado. Que interrompe a oferta do curso técnico integrado. Que com 5154, né, volta novamente, já no governo Lula, volta novamente a questão dos cursos técnicos integrados, a questão os cursos ProEja, né, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos. Eu te perguntaria, na pesquisa que você desenvolveu, como que se apresentou o contexto da instituição nessa passagem que vai do 2208 até os 5.000? 51, 54? Como que ficou a instituição? É claro que o foco... Teve muitas turbulências. O foco da sua investigação foi... Não foi esse. Não foi esse. Foi a recriação do curso técnico integrado. Sobretudo o curso de edificações. Portanto, uma você turma. focou de 2005 a 2007, não é? Isso. Quando forma a primeira turma. Isso. Mas, voltando um pouco, como se deu isso dentro da instituição? Como que a instituição o meu olhar, né?
o meu olhar, que foi dentro da instituição. Bom, eu já falei assim, na questão da mudança da lei, já foi assim, muito conturbado. Na hora que começou a apresentar, sempre quando costuma apresentar as novas legislações, né, novas normatizações, aí se reúne a questão das coordenações, departamentos. Então, assim, tudo cai, né, de paraquedas. Nunca se ouve as partes, por exemplo, não se ouve a instituição, não se ouve os alunos, os professores, como diz, ditatorial, né? Se diz que houve, mas não houve, né? Então, aí foram feitas várias reuniões, né, assim, para essas reuniões muito conturbadas, que algumas coordenações não aceitavam as mudanças, tanto é que a coordenação de agrimensura, na época, não aceitou, né, a questão assim, de desfalamento do técnico integrado em si todo, ficou a questão do pós-médio, meio que, né, eles continuaram da outra forma. E aí teve aquela vinda só do ensino médio, né, só o ensino médio na instituição, tirando a questão só da parte técnica, né, desvinculando da parte técnica, o ensino propedêutico da parte técnica. E aí a escola não soube lidar bem com esse ensino, né? E assim teve muito conturbado para nós também essa nova clientela adentrando dentro da instituição, que eram meninos assim mais descompromissados, mais assim soltos, e a escola não estava preparada para orientá-los, porque há alunos que, na minha visão, né, enquanto coordenadora na época que eu estava tendo, eu acho assim, né, questão do acho, né, que não é uma visão que você não falou que eu não estava fazendo pesquisa, mas uma visão minha, que o aluno que eles estavam ligado diretamente às duas áreas, a questão da teoria e prática, né, que era da questão do ensino médio e o técnico junto, na época do técnico integrado, eu acho que os alunos eles eram mais compromissados. Eles tinham que, um pouco assim, juntamente com os professores da área técnica, né, assim, aquela visão de como atuar. Na época a gente falava mercado do trabalho, hoje a gente fala para atuar no mundo do trabalho, né? Que então eles criaram, não sei se o professor das áreas técnicas criava assim mais termos de uma responsabilidade, chamava os alunos mais numa responsabilidade da questão profissional que eles iam atuar. Então não sei se aquilo eles tinham um pouco mais de disciplinamento, no caso, né? Não sei, assim, o comportamento em si era diferenciado do quando deixou os meninos na questão só do ensino médio, né? Desvinculado da área técnica. A escola, como eu também, na minha visão, não estava preparada para trabalhar somente essa modalidade de ensino, teve um pouco que, né, os meninos ficaram muito soltos e tudo mais. Então, assim, era a visão também dos professores na reunião, que não estava assim, estava perdido na identidade que era da instituição, né, a antiga escola técnica e tudo mais. E aí foi feito novamente vários estudos, né, a questão das lutas, inclusive eu acabei de falar para você, essa vinda do decreto 51/54, que foi assim, inclusive eu participei também, né, como eu disse, eu fui partícipe desse processo, em relação a discussões, devido a que eu estava em chefias, na coordenação, discussão via reuniões no MEC, junto com outros órgãos da instituição, né, outras coordenações e gerências, para se repensar essa nova identidade, né, essa nova modalidade de ensino. Então, assim, foi as reivindicações das bases, das lutas, de voltar novamente a dar esse curso técnico integrado, né, essa educação. Mas, assim, numa outra visão, numa outra forma, né? Não era que antigamente o pessoal tinha, apesar de que meus 2 filhos passaram pela antiga escola técnica, né? Um fez curso de mecânica e o outro fez telecomunicações, minha menina, apesar de ter-se um discurso de instituição que nós aqui formávamos para, vou formar para atuar no mercado, né? Mas, assim, a nossa formação humana, né, juntamente, que eram os professores da área da humanas, da área dos códigos de linguagem, né, matemática, assim, eles tinham uma outra visão, né, que tinha, assim, não sei se eles passaram por isso, eram professores que deixavam o aluno, né, que vinha na questão de orientar mesmo para, assim, para ter uma outra visão.
né? Então, tanto é que eles, logo assim, já de início, já passaram no vestibular. E era uma das coisas que ficou a questão da instituição, inclusive até com documentos do MEC que vinha, que a instituição não era para se soltar de marketing, que nós estávamos passando os alunos para a universidade. Os nossos alunos sempre foram um dos melhores. Ingressavam, né? Nós tivemos na época da UFG, tivemos até ofícios falando isso, que os nossos melhores classificados. Tanto é que tinha muita evasão no quarto ano dos cursos. Isso que eles queriam falar, que tinha muita evasão. Porque os meninos passavam, né, na universidade e não continuavam o curso, não terminavam, não finalizavam o quarto ano. E diz que esse não era o nosso objetivo. Na cabeça dos dirigentes da época, né, os presidenciáveis e tal. Então, diz que o nosso objetivo da escola técnica era para formar os técnicos. Agora, o ressurgimento do ensino médio técnico integrado, ele, inclusive, assumiu características em termos de matriz curricular muito diferenciadas daquele, Sim. Não é? Ampliou a carga horária de certas disciplinas e reduziu a carga horária de outras. Isso que eu estou falando. Ampliou, aí vai mais a questão das códigos de linguagem, da humanas, né? Inclusive na lei fala. Todos os terceiros anos, todos os anos tem que ter a questão da disciplina de filosofia, sociologia, né? Então, assim, a questão da linha da humanas, né? Das disciplinas da humanas, foram acrescidas no currículo, né? E, assim, foi uma briga, né? Porque ninguém quer desfazer da sua carga horária, né? Das disciplinas. Foi as brigas das coordenações, no caso, né? Principalmente as áreas das ciências da natureza, Sim. códigos de linguagens e matemática um pouco mais reativos Sim. a uma pequena redução de carga horária. Sim, não é? Achava que não era necessário colocar filosofia com grande carga horária, nem sociologia, essas coisas assim, né, no currículo dos alunos, né? Mas isso, como fala, assim, com muitas reuniões, com muitas brigas, né? Que só através das brigas, né, que a gente conquista alguma coisa, né? No seu julgamento, houve uma certa acomodação no reconhecimento das bases dessa proposta curricular, hoje dentro da instituição? Em termos de quê? De reformulação? E da ampliação, por exemplo, dessas novas disciplinas dentro dos currículos, há uma certa... Inclusive, até na época que eu estava já ainda fazendo o meu mestrado, né, em 2007, 2008, porque ainda tinha só filosofia no primeiro ano, ainda não tinha, assim... Apesar da lei falar que tinha que ser, mas, como diz, estava demorando esse repasse, né? Não sei das resistências, né, dentro das coordenações em fazer as mudanças, mas demorou, assim, um tempo, né? Agora, eu não sei, a gente não está na pesquisa agora, mas... creio eu que está sendo feito. E aparentemente estabilizou-se, né? Sim, não está tendo mais discussão nesse, pelo que eu vejo, meu olhar de agora, não está tendo essas discussões. Essa contestação, né? Não está tendo essa contestação em relação a isso. Como que os docentes e as coordenações se adaptaram, estavam preparados em termos de formação, em termos de número de professores e de uma acumulação de experiência de organização acadêmica para dar resposta à criação dos cursos superiores de tecnologia na transição da escola técnica para a Cefet? Creio eu que não, professor. Que eu acho até hoje, inclusive eu estava discutindo esses dias com a minha colega em relação até ao PROEJA, né, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos, que ela está fazendo um estudo, a gente fala muito a questão da formação, né, a formação para o professor da educação profissional técnica, né, tecnológica. Vem só da questão das licenciaturas, né, então e aí vem para dar aula na instituição, juntamente com os cursos, né, vem passar o que ele estudou, né, na graduação dele, né, na formação dele enquanto profissional.
A minha visão, que eu ainda não vi, assim, a formação específica para este fim. E agora nós estamos adentrando aí com as licenciaturas, né, na instituição, que é uma questão também pela lei, né, que é obrigado a fazer, que tem 25% da carga horária, da carga, né, de alunos, tem licenciaturas, outros 50% para a questão do técnico integrado. Então, assim, a lei vem colocando isso. E a questão da formação também dos institutos, né, dos institutos federais agora, enquanto Instituto Federal, essa formação do professor, né, e também a capacitação que a gente fala em relação aos que já atuam na área, né, que vem a questão do PAR4, né, que são esses programas. Bom, não é a minha área que eu pesquisei, mas é um olhar que eu tenho já em relação à legislação, que inclusive eu estou entrando também nesse grupo de estudo agora, com a minha orientadora do mestrado, em relação à formação de professor da educação profissional tecnológica. Então, o governo se cria, por exemplo, igual o programa agora do Pronatec, né, que é um outro programa de Bolsa Formação, programa FIC. Mas e a formação para esses professores? Então, assim... Então, no seu julgamento, essa deficiência de qualificação e formação do corpo docente para atuar nessa diversidade de modalidades, que ainda hoje se apresenta, essa deficiência foi mais evidente ainda na transformação de escola técnica para a Cefet. Por quê, professor? Eu, na minha visão, enquanto pedagoga, em questão de educação, e nos meus estudos que eu vejo em teóricos, a minha leitura foi muito assim, eu parto muito para os teóricos que ficam mais na questão da pesquisa de trabalho, né? Educação e trabalho, que é a nossa área aqui. E a questão que a gente vê é essa formação assim, em relação à teoria e prática, né? Desvinculada à questão da praxis, né, dentro da instituição. E aí que eu falo assim, a área técnica, né, que a gente vai, muitas vezes vai definindo, mas só puxa para o lado dele, né? E a humanas, por exemplo, a propedêutica, né, a matemática, aí vai para a área deles. Então fica assim, não fica desvinculado. Você não vê, não tem esse espaço na instituição, que não tem esse espaço na instituição, onde esses interlocutores, esses professores, se reúnam, né, e venham discutir não fazem os planejamentos em conjunto, certo? Para discutir projetos, né, para se trabalhar o aluno dentro de sala de aula. Então, inclusive no meu trabalho eu falo isso, a questão do espaço, a criação desses espaços, que deveria ser colocado na instituição, para se colocar, mas o professor sempre fala que não faz essas reuniões porque não tem tempo, não está na minha carga horária, se não está na carga horária, não vem, e aí então não tem essa discussão. Aí fica assim desvinculado novamente, né? Continua apesar de que alguns fazem, muito poucos, raros professores fazem essas reuniões, procuram o que a área técnica está fazendo em relação, por exemplo, à física, né? Para estar lá, conversar com o professor da física, olha, para isso e tal, porque tem, né? E aí vamos direcionar mais para esse rumo, para desenvolver projetos nisso aí. Temos a criação dos projetos, mas que puxa mais ou menos assim, fica lá, por exemplo, uma coordenação de mecânica, que eu vejo. Aí tem os projetos que eles colocam, eu não vejo esse ambiente dentro da instituição, o meu olhar de assistente administrativo, eu não vejo a criação deste ambiente onde que esses professores se reúnem e estão discutindo isso aí junto com a outra área propedêutica, no caso, né, da disciplina de núcleo comum. Da disciplina de núcleo comum. Projetos interdisciplinares, não exemplo, tem, não vejo. Não vejo. A minha visão hoje não vejo. Enquanto eu fiz a minha dissertação também, foi muito criticada dessa forma, né, em relação aos alunos. Eles colocavam assim a questão que também não via, né, essa atuação dos professores juntos, né, em reuniões e tudo mais. É onde que a gente fala que tem que ter esse espaço, né, dessa união dos professores aí, em relação do pensar junto, planejar junto um determinado conteúdo para estar conversando com os alunos e ouvir as partes, ouvir o aluno também, né, porque
o aluno traz uma vivência, né? Esse aluno traz uma vivência, ele não é um depositário, né? Que você chega e vai falando, né? Apesar de que tem a parte dos conteúdos que tem que ser repassados, mas a forma de como repassar esse conteúdo, que muitas vezes também, quando teve as mudanças das leis, né, as mudanças dos projetos, né, inclusive do ensino médio, o MEC, na época, colocou assim, muito aqueles como fazer. Porque o professor chega também para a gente e fala, então, como que eu vou trabalhar isso? Né? Então, foi a época que a gente falava, citava os projetos, né, citava exemplos de projetos para os professores, projetos interdisciplinares. Foram feitas algumas reuniões nesse sentido. E, assim, alguns procuram, né, mas outros não. Inclusive o discurso. Eu falo a formação do professor para a área, o professor que eu estou falando agora, da educação profissional tecnológica, e em relação até o discurso, professor, que eu vejo alguns falando, que eu falo assim, tal, porque ele vai atuar no mercado, ele vai para o mercado de trabalho mesmo, tal. Tudo bem que o ser humano é trabalho, como dizia Anne, né? Nos meus estudos eu vi. Mas não só para cumprir a parte do trabalho. Você tem também de olhar os meus direitos, né? Então, assim, é como eu vou atuar neste mundo do trabalho, certo? Conscientizá-lo do como ele vai atuar de uma maneira assim, que ele não fique como um trabalho escravo, né? Que ele vai fazer o trabalho, mas ele vai tirar ali da sua subsistência e tudo mais, ele vai poder criar outros, né? E crescer também em relação a isso aí. Eu falo assim, a questão da iniciativa do cidadão, né? Ter, assim, por isso que a gente tem que ter esse olhar. Esse cidadão que está atuando no mundo do trabalho, e saber reivindicar os direitos deles também. Você chamou a atenção para o fato de que os cursos técnicos integrados, embora tenham constituído numa matriz um projeto curricular muito mais abrangente, né? Ampliando, por exemplo, a presença por exemplo, da ciência humana, do núcleo comum. Por outro lado, você chamou a atenção para o fato de que há uma limitação aí, que é a ausência, frequentemente a ausência de diálogos, projetos interdisciplinares. Continua fragmentado. Continua fragmentado, né? E nos cursos de engenharia, você tem percebido uma abertura das áreas tecnológicas para receber da parte das outras ciências, sobretudo das ciências humanas, espaço também para a oferta de outras disciplinas? Isto é, se o curso técnico integrado houve esse espaço, ainda com essas limitações que você registrou, como que se apresenta isso nos projetos curriculares das engenharias? Ele ainda está bastante fechado? Esse meu olhar não tem como para falar com você que eu estou fora agora, porque as engenharias foram criadas agora, há pouco tempo. Eu não fiquei nessas discussões das engenharias, mas eu creio que não muda muito, conhecendo a questão assim da formação dos departamentos, que mudou assim, mudou o nome, né? Mudou o nome, mudou o nível, no caso, mas assim, as pessoas continuaram as mesmas, né? Poucas mudaram, né? Assim, nós tivemos, adentrou muito na instituição dos professores novos e tudo mais, mas assim, eu não vi a questão assim, a visualização na instituição, enquanto administrativa, eu não vi que teve mudanças. As mentalidades, as concepções permanecem ainda bastante tecnocráticas. Não é assim, eu não vou falar, né, com firmeza, porque eu estou falando para você que eu não estava dentro, né? Eu só falei em relação a quando eu fiz a minha pesquisa. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu vi isso. Né? Assim, inclusive da coordenação do curso na época, né? Que é assim, o discurso era mais ou menos esse. O coordenador, na época que eu entrevistei, ele falou para mim assim, não, a gente tem mesmo que estar ouvindo as outras, né? Mas a gente não tem o tempo, não tem como fazer essas reuniões. Só discutem a carga horária.
Ele vai lá conversar com o núcleo comum, no caso, né, que ele, na época que ficou a minha visão, só para discutir questão de carga horária, horários de professores, vai atuando. Muitas vezes nem conhece o professor, a figura do professor. Ele só conhece a figura do coordenador. Né? São encontros de coordenadores com coordenadores, entendeu? Não tem o grupo todo, como um todo, reunidos juntos para estarem discutindo planejamento, apesar de que temos na instituição, a cada semestre, né, inclusive eu participei muito das reuniões pedagógicas, né, as semanas pedagógicas, mas elas, assim, continuam na minha visão, até então, que eu estava na questão da pesquisa, em 2007, 2008, 2009, ainda cada um nas suas coordenações, certo? Então, assim, a área de núcleo comum lá, o português lá, fazendo a sua reunião, a área de história, de filosofia, não vi isso, as áreas tecnológicas. Então, assim, cada um seu ambiente. Então, uma que não sei se porque não tem um espaço na instituição, a minha visão é que não foi feito isso ainda. E assim se fechava na questão de horários mesmo, sabe? Assim, eles fazem essa semana, muitas vezes assim, vem corrido, os professores vêm só para assinar o ponto, na época, entendeu? Existe, e poucos dias de planejamento. Existe, então, uma espécie de um corporativismo de área que permanece também. Permanece. E cada segmento mais ou menos ainda fragmentado e pouco disposto a um debate quanto aos desafios que a educação da instituição ou do mundo contemporâneo coloca. Muitas das vezes, inclusive das últimas, né, que eu falo, sempre estou direcionada à minha pesquisa para te falar melhor, inclusive eu tenho até uma foto lá, que foi a última que eu participei, que a Gilda, na época, trouxe, a Marise Ramos, o Gaudêncio Frigoto, né? E, assim, a gente tentava trazer as pessoas para estar falando aqui para os professores, mas alguns até torciam o nariz. Não é minha praia, isso aqui, você entendeu? Ficava aqueles que eram mais mesmo já que estavam interessados no discurso, né? Que eles estavam trazendo e nas mudanças. Então, assim, apesar de ter, né, o caminhar sempre é lento mesmo, né? O caminhar foi colocadas muitas propostas boas, por exemplo, quando a professora Gilda estava lá, na diretoria de ensino, e depois eu vi, aí houve mais mudança nesse sentido para forçar mais a questão das áreas de núcleo comum estar junto, né? E está vendo assim, as mudanças dos projetos em relação a colocar também mais pro EJA, a questão da formação, né, da educação de jovens e adultos, e assim essa formação integral estava passando para os professores, para alguns educadores, mas eu vejo assim muito disperso ainda. A minha leitura, né, assim, não sei esses novos que estão entrando, quem sabe, né, mas assim eu vejo muito desmotivado, certo? Só para alguns eu vejo uma motivação maior, muito poucos. Certo, professor? E aí, assim, então, a gente tem que se capacitar mais, a gente fala capacitar, né? Mas proporcionar, né, essa formação, né? Esses estudos, esses grupos de estudos, que eu não sei como, assim, tem que fazer como, assim, como um exercício, não é ditatorial, né? Mas como um exercício, como uma prática, porque eu falo, se eles queixam muito, porque minha carga horária não dá, já está, né? Então, assim, que se coloque numa forma assim, de se colocar horário, né? Esse planejamento, você entendeu? Não só deixar para uma semana, que fala semana pedagógica, deixar para 3 dias de discussão, isso não dá. Isso é só para discutir horário mesmo. Perfeito. Certo? Como diz o outro, só para inglês ver. Deixa eu te perguntar, como que a instituição, no seu olhar, na sua avaliação, se apresenta do ponto de vista da construção de uma vida democrática, de uma participação democrática, de um engajamento democrático? A instituição tem convivido com práticas marcadas pela escuta, marcadas pela participação,
dos segmentos, sobretudo dos segmentos docente e técnico-administrativo? Enfim, como que nós nos encontramos do ponto de vista da vida democrática dentro da instituição? Bom, está ficando até um pouco a desejar, né? Em relação até assim, eu vejo um pouco em questão a política, né? Porque a instituição, a educação é política, né? E assim, perde-se muito na questão nas épocas de eleições, né? Assim, até vir um grupo eleições que eu falo em relação à direção, a reitorias, né? E assim, até se acomodar, né? Na que eu falo assim, acomodar o quê? Na questão das mudanças, acomodar as chefias, né? As coordenações e tudo mais, para se fazer esses planejamentos, né? De reuniões. Então, eu vejo muita perca nesse sentido, entendeu? Inclusive, não está tendo esse espaço assim, de discussões, professor Grande, em questões políticas, assim, não está tendo. Em relação, por exemplo, até agora o sindicato, né? Em relação ao sindicato, houve uma mudança de sindicato que vinha há muito tempo, né? Na minha visão, né? Vinha há muito tempo uma determinada diretoria, quando muda-se uma diretoria para, né? Se muda, aí fica qualquer coisinha, se fica cria-se umas políticas boba de falar que o outro estava errado, você entendeu? Não tem aquela construção do somar, certo? Eu saí e o outro vai continuar, né? E a gente vai estar aqui para ajudar. Inclusive eu, né? Que eu passei por vários locais dentro da instituição, igual eu falei, desde 1990 até aqui. Eu, assim, qualquer um que se assuma em direção, eu estou aqui para fazer a instituição, né? Eu quero bem para a instituição e para a educação, né? Tanto principalmente para os nossos alunos aqui da instituição. Então, assim, onde que for, a gente está contribuindo, essa contribuição. Você entendeu? Então, assim, apesar de que não foi uma pessoa, por exemplo, que eu queria que está assumindo, mas eu estou aqui para contribuir nessa nova gestão, por exemplo, que está, né? É o modo de falar. Muitos aqui não veem isso, certo? Muitos acham assim, mudou, aí eles ficam lá na dele, não contribuem, né? E não tem a soma, não se soma isso. E aí fica o grupo, né, que está no poder, administrando, né? E fazendo, alguns até assim, faz de conta que está fazendo. Você entendeu? Quando não, esse que eu falo, que faz de conta que está fazendo, é o que não aceitou, por exemplo, uma nova gestão. Essa é a minha visão que eu tenho em relação à questão política que você fala, né? Então, assim, não vejo assim, uma união, né, para se pensar ou se fazer lutas políticas maiores para o bem da educação em relação a reivindicações para o MEC, por exemplo. Entendeu? Eu não vejo essa parte de fazer essa reivindicação, como eu vi na questão, assim, já lá com a mudança, na época da ruptura do ensino médio técnico integrado, para cair o decreto 2208, né, que prejudicou muito a instituição, e veio esse 51, 54, que veio um pouco, né, ajudar. Então, assim, foi muitos movimentos de lutas, né, sindicais e tudo mais, para se fazer essas mudanças novamente. E nós estamos precisando, novamente, ter esses movimentos, certo? De discussão, de educação que queremos para a instituição e para o cidadão em si, né? Essa questão. Não é ficar só no discurso, certo? Assim, tudo bem. É fácil, né? Os educadores aí, lá, coloca uma área de projetos para fazer um projeto bonito, mas o projeto, como eu me lembro bem, que o senhor falou uma vez, estudos eu concretizei, que é assim, uma hora eu sou Shirley num ano, que eu falava assim, não, mas nós fizemos aqui uma reunião e foi isso que o pessoal resolveu e a gente passou o projeto, por exemplo, do ensino médio na época, né, lá para o MEC, porque uma coisa é a gente tem que cumprir prazos. Quem está numa função, num cargo, tem que cumprir prazos, por exemplo, né, que é solicitado via MEC, Ministério. Mas, assim, e os professores, na época, no caso que eu estou citando aqui, que a gente teve que passar um projeto para o MEC na época de ensino médio, a gente não houve assim, uma calorosa discussão, certo? A discussão mesmo de quem estava nas coordenações, que eram obrigados a ficar. E aí, alguns que não estavam, né, que não satisfeitos com as discussões, desconhecem o projeto,
que é claro que aí eu não vou vestir a camisa, não foi eu que fiz o projeto, né? A gente dá, depois assim, de todas as nossas visões, isso tudo, é claro que um projeto ele só vai para frente e tudo mais quando todos participam na sua construção. Mas se ele foi feito só por um conjunto de equipe de técnicos, os outros não vão estar participando na atuação deste projeto. E aí a coisa não vai bem. E aí você vai esperar o quê? Aquele que não participou do projeto na construção e não está participando porque não foi eu que construí, aí ele vai esperar que só daqui, por exemplo, mais 4 anos para tentar mudar uma direção, para depois tentarmos mudar as cabeças, para pensar novamente um outro projeto. Eu acho que aí quem perde somos nós mesmos, né, em relação à educação. Então, por isso que a gente tem que vestir a camisa sempre. Obrigado. Em relação à educação. Nós temos 5 minutos aí. Uma última pergunta, então, nos minutos finais. Qual é a imagem futura de gostaria de ver construído? Que Instituto Federal você gostaria de efetivamente ver construído nesses minutos finais? É isso que eu falei agora, essa questão da formação, que inclusive eu estou estudando, esse instituto que eu queria, assim, esses espaços de convivência, né, para os profissionais da área de educação, juntamente também com a área técnica administrativa, porque o administrativo também educa, né, os alunos. Ele também ele assiste os alunos. E então, assim, esses espaços onde ambos se dialogam, né, a questão dessa questão do diálogo entre os servidores, que eu falo como um todo, tanto docente como técnico administrativo, para essa construção, no caso da escola, né, da educação que queremos. Né? Porque a educação ela é para todos, né? Não é só para um pequeno grupo. Né? Por exemplo, não é só para a pequena área da engenharia, né? Não é fragmentada. Então, a educação é para todos. E como a gente quer formar cidadãos, né? Que eles venham assim, emancipados, né? Transformadores de uma realidade que estamos inseridos, né? Conscientizados dos seus direitos e deveres, para tanto, eles têm que estar junto com essa disciplina de filosofia, sociologia, com as áreas, né? Das áreas técnicas que eu falo, das engenharias, eles têm que estar se dialogando, fazendo projetos, né, como eles estão aí, para essa vida que nós temos, para a questão do nosso planeta, né, que é a questão agora que está tendo indo para a educação para a sustentabilidade. Né? Por quê? Porque essa sustentabilidade, esse novo discurso, né, que está assim, novo que eu falo assim, já velho, mas mais forte agora. Porque este mundo, né, que nós estamos, se ele continuar da forma que está indo, não vai ter a questão de uma sobrevivência de longevidade para todos. Né? Então, a gente tem que tentar mudar, né? E mudar para melhor, sempre. Né? E as transformações, apesar de que, embora a gente fale assim, que às vezes vem com turbulências e tudo mais, mas que elas venham para somar. Então, assim, a gente precisa da instituição crescer como está crescendo, assim, crescer ampliando, né? E que a gente acha muito bom, porque isso aí está dando possibilidade para muitos que não tinham até então, né? Mas com essas perspectivas do olhar do todo, certo? Da instituição. Então, assim, esses espaços de convivências na instituição têm que ser feitos de discussões sempre, de debates, de grupos de estudos. Isso não é para ficar no discurso, certo? É que precisa mesmo. E os planejamentos não serem feitos de coordenação, nessa união, entendeu? De não ser feito só para horários,